Vitória Mello tem outras informações sobre a prisão desse cretino. Vicky, é com você. O criminoso, Felipe, ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais de uma faculdade da Asa Sul, a mesma região que ele abordou a vítima. Agora, a polícia investiga outros casos de estupro que esse homem pode estar envolvido. Vítimas, como você comentou aí na entrada para o primeiro impacto, que já procuraram a delegacia. Em instantes a gente traz todos os detalhes, Felipe. Muito obrigado, Vicky. Até já. Como pode, hein, uma mulher ser morta dentro de casa e ninguém, nem os vizinhos do lado que moram pertinho, ninguém ouviu nada? Esse é um mistério que as amigas da Luana Daisy querem esclarecer. Maicon Leão. Exatamente, Malta. Fica o questionamento, como é que uma mulher que não bebia, não fumava, era super caseira, seleta com as suas amizades, é morta amarrada, estrangulada na própria cama, dentro da própria casa, tem o carro levado, o celular levado e ninguém simplesmente vê nada? A gente vai falar sobre esse caso e trazer alguns detalhes que atualizam as informações sobre a morte da Luana. Obrigado, Maicon. Até já. E esse caso, hein? Mãe de aluna dá na cara de outra estudante, colega de escola da filha dela, lá em Sobradinho. Vanessa do Céu. Absurdo, né, Malta? Como você bem disse, a mãe de uma estudante deu um soco no rosto de outra aluna de uma escola de Sobradinho. Ela causou a maior confusão em frente ao CEF3, né, de Sobradinho. Isso porque ela descobriu que a filha dela estava se desentendendo com outros estudantes, né? E casos assim de adultos agredindo alunos e funcionários de escola têm se tornado mais frequentes, né, aqui no Distrito Federal, o que é motivo de preocupação, Malta. Que sexta-feira. Você vai ver também, a contratação de seguros de vida disparou no Brasil. Com a pandemia da Covid-19, muitos brasileiros fizeram como Rosilene. Só nos primeiros 4 meses de 2022, o valor total pago na contratação de seguros de vida ultrapassou 8 bilhões de reais, segundo a Superintendência de Seguros Privado. O crescimento foi de 17% em comparação com o mesmo período do ano passado. Seja muito bem-vindo, hoje é sexta-feira, a gente já está no ar e te agradece por estar com a gente todos os dias, especialmente hoje, né? O fim de semana está chegando, mas antes da gente descansar, a gente fica bem informado. Seja bem-vindo, nosso jornal já começou. A polícia prendeu o suspeito de ter cometido um estupro contra uma jovem de 22 anos na 713 da Asa Sul. Esse homem tem 28 anos de idade, trabalha como auxiliar de serviços gerais numa faculdade que fica perto do lugar onde ele cometeu o crime. Quer dizer, foi o seguinte, o homem foi trabalhar normalmente, né? Depois de abusar sexualmente da vítima, ele voltou para o local de trabalho. A Vitória Mello está agora ao vivo na primeira delegacia e tem outras informações sobre a prisão. Vicky, boa tarde para você. Como é que a polícia chegou e descobriu que era ele o abusador? Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi mais ou menos seguindo a dinâmica ali do crime, viu? Os policiais procuraram câmeras de segurança pela região, descobriram que esse homem trabalhava como auxiliar de serviços gerais dessa faculdade que fica pertinho ali da 713 Norte, mesma região onde houve esse estupro. E então, ontem os agentes fizeram essa prisão, porque o homem, como você comentou, ele trabalhou normalmente na quarta-feira, no dia do crime, e ontem foi trabalhar também como se nada tivesse acontecido. Aqui ao meu lado está o delegado Maurício Iacozzi, delegado-chefe aqui da primeira DP, que vai contar pra gente os detalhes, né, doutor? Porque essa prisão, essa rápida prisão, ajudou até para que novas vítimas não tenham sido feitas, né, por esse criminoso. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Tendo visto que ele já tinha feito 2 vítimas, né, que a gente já tinha conhecimento. Nós verificamos que poderia ser um criminoso em série, o que de fato parece ser, já que quando a gente fez o seu interrogatório ontem, ele confessou 4 estupros, razão pela qual estamos divulgando as imagens dele, a fim de que essas outras 2 vítimas venham até a delegacia para denunciá-lo e a gente possa então imputar outros inquéritos policiais e mantê-lo mais tempo atrás das grades. Quando essa primeira vítima, né, a vítima de quarta-feira, veio aqui até a delegacia, ela imediatamente passou as características desse suspeito e vocês começaram essa investigação. Exatamente, aí rapidamente já conseguimos imagens de segurança, a vítima olhou as imagens, reconheceu prontamente o autor e a partir daí nós iniciamos nossas investigações e descobrimos que ele trabalhava em uma faculdade nas proximidades, conseguimos qualificá-lo e na tarde de ontem conseguimos prendê-lo dentro de seu local de trabalho.
Então, ele agia como se nada tivesse acontecendo, né? Nada tivesse acontecido, ele foi trabalhar normalmente. Exatamente. Ele normalmente chegava 1h30 antes da sua horário de entrada no trabalho, por volta de 5h30 da manhã, e que ele entrava às 7h. E até o horário do seu trabalho ele ficava ali, vagando na região, procurando potenciais vítimas. Mulheres jovens, entre 18 e 25 anos, que estivessem desacompanhadas. E quando não havia testemunhas por perto, ele então abordava essas vítimas e, mediante o uso de faca, as ameaçava, a levava até um local mais ermo e praticava então o seu crime. Essa vítima de quarta-feira até comentou, né, com a nossa equipe de reportagem, que ele estava com a faca no pescoço dela. Então ele agia a todo momento ameaçando a vítima. Exatamente, ele aterrorizava as vítimas com essa faca, que ficavam paralisadas em virtude dessas ameaças, e assim acabavam cedendo então às ameaças dele e eram então violentadas. A vítima, né, quando chegou aqui, vocês conseguiram identificar esse homem. Tinha um outro caso aqui já registrado na delegacia, né? Exatamente, era uma tentativa de estupro que ocorreu no dia 7 de junho. O autor chegou a abordar a vítima, levar para o local mais ermo, só que bem nesse momento 2 testemunhas se aproximaram, o autor se assustou e saiu correndo juntamente com a vítima, que conseguiu fugir dele, e graças a Deus essa vítima acabou não sendo abusada. E ela reconheceu sendo esse homem? Ela também já o reconheceu e já foi instaurado um outro inquérito policial em seu desfavor por estupro tentado, razão pela qual já está respondendo por um estupro consumado e um estupro tentado. E agora nós queremos localizar as outras 2 vítimas a fim de imputar mais 2 inquéritos policiais e com isso mantê-lo mais tempo atrás das grades. No momento da prisão, foi ele mesmo que chegou aqui na delegacia e contou que os crimes, desses outros 2 crimes, né, que a polícia ainda procura as vítimas, e disse que foi na mesma região. Exatamente, ele narrou como ele atuava, né, que ele chegava um pouco mais cedo do seu horário de entrada, procurava pelas vítimas, confessou esses 2 casos que a gente já tinha conhecimento, que ele já havia sido reconhecido, e indicou outros 2 que a gente ainda não conseguiu identificar as vítimas e a gente está à procura delas agora. Então, mesmo é o apelo da polícia para que essas mulheres procurem, né, a delegacia, façam essa ocorrência, porque isso acaba tornando mais grave a prisão dele, né, para que ele fique mais tempo atrás das grades. Exatamente, pois para cada estupro é prevista uma pena de 6 a 10 anos de prisão. Então, tendo mais 2 casos, a gente consegue deixá-lo aí pelo menos, no mínimo, mais 12 anos atrás das grades. Obrigada, doutor, pelas informações. Felipe, você tem alguma pergunta a fazer para o delegado Maurício Iacozili? Sabe o que eu não entendi, Vitória? Porque quando se trata de uma prisão dessa forma, acho que o impulso natural do ser humano talvez seja o de negar o crime. No caso desses crimes que foram registrados, talvez ele não tivesse muito como dizer que não foi ele, afinal de contas foi filmado. Mas o que levou esse rapaz a confessar espontaneamente outros 2 estupros? Por que eu estou trazendo esse assunto? Será que existe aí algum indício de doença psiquiátrica séria? O próprio delegado começou a participação dizendo é um criminoso em série, e toda vez que a gente usa esse termo, a gente tem que começar a ventilar a possibilidade de um criminoso em série que normalmente é motivado por psicopatias ou outras questões psiquiátricas mais graves. O delegado já conseguiu apurar essa questão ou por enquanto está só nas ocorrências? Doutor, o Felipe está questionando, né? O senhor iniciou a nossa conversa falando que ele é um estuprador em série. Existe alguma possibilidade de ter algum tipo de doença psiquiátrica, algum problema que leve esse homem a cometer esses crimes? Porque voluntariamente ele confessou outros 2 crimes que a polícia nem tinha conhecimento até então. Exatamente, a gente sabe que normalmente esses criminosos sexuais têm realmente uma compulsão, né, para praticar esses crimes. O que inclusive a gente usou como motivação para pedir a prisão preventiva dele para o juiz da audiência de custódia quando analisar o caso, já que se ele for colocado em liberdade, a gente tem praticamente a certeza absoluta que ele voltará a praticar esses crimes, já que ele não consegue segurar a sua libido. E ele narrou isso com toda clareza aqui para vocês. Exatamente, narrou que tinha praticado vários erros, que não conseguia se controlar, meio que querendo assim amenizar a conduta dele, mas a gente sabe que a conduta realmente é muito grave, não tem como, e a gente espera que ele continue atrás das grades. Obrigada, doutor. Ficou claro, Felipe, para você? Tem alguma questão a mais? Não, claríssimo, Vi, que é até importante ele mencionar isso, porque quando a gente traz a possibilidade de uma doença psiquiátrica, nem de longe
pelo amor de Deus, é trazendo alguma justificativa para isso acontecer. Muito pelo contrário, é para que a polícia possa até argumentar com a justiça a necessidade tão imediata e urgente de que esse homem continue preso, porque se ele praticou 2, confessou outros 2 que a polícia nem tinha conhecimento, significa realmente que ele é um abusador em série. Então ele tentar dizer, olha, eu não controlo meus próprios instintos, me perdoa. Não, amigo, se você não controla seus próprios instintos, é mais uma razão para você não conviver com as pessoas. Imagina, Vicky, uma pessoa que trabalha numa faculdade particular, que lida diariamente com moças jovens em idade de fazer graduação, muitas vezes ali estudando, imaginando que estão num ambiente seguro e diante de uma pessoa que está impondo risco. Vitória, outro caso que está sendo elucidado aí na primeira delegacia é sobre uma ocorrência que a gente mostrou aqui no jornal em maio desse ano, quando um jovem de 19 anos de idade morreu num acidente de carro na L4 Sul. Esse rapaz trafegava em alta velocidade e bateu numa árvore. A suspeita, quando a gente disse aqui no jornal, até com informações da polícia, é de que ele estava participando de um racha. Vicky, foi a partir dessa morte que a polícia fez hoje uma operação para identificar motoristas suspeitos de participarem desse tipo de corrida ilegal pelas ruas da cidade e acabou concluindo. Foi racha mesmo e eles tinham essa prática costumeira. Foi racha, Felipe, foi racha sim, viu? Por isso, os agentes aqui da primeira DP também cumpriram hoje 3 mandados de busca e apreensão, fizeram a apreensão de 3 veículos e 2 celulares. O delegado Maurício Iacozzi também comandou essa operação e vai contar detalhes pra gente, né? Porque essa situação, esse racha, essa corrida ilegal acabou com a morte de um jovem de 19 anos. Doutor, é um crime assim revoltante, a gente consegue ver as imagens que inclusive mostram ainda esse rapaz com vida, né? Ele estava participando desse racha e o acidente aconteceu. Exatamente, infelizmente é uma responsabilidade muito grande, né? Que as pessoas modificam os veículos delas, que não são preparados para atingir esse tipo de velocidade, tanto que resultou na perda de controle do carro pela vítima. E praticam isso em via pública, podendo às vezes até atingir pessoas inocentes que nem estão participando do evento. E por isso que nós averiguamos com muita seriedade esse caso, conseguimos identificar 5 participantes. O juiz determinou a suspensão da CNH deles, a apreensão dos carros e, comprovado com a perícia a modificação desses carros, possivelmente o juiz determinará o perdimento deles e eles serão recolhidos ao Detran em definitivo. E a suspeita é que eles já praticavam essas corridas já há algum tempo? Sim, nós apuramos que havia esse encontro de donos de carros antigos, há um que era realizado semanalmente aqui num clube da Asa Sul. E após esses encontros, muitas vezes eles organizavam então rachas, demonstrações de velocidade e que infelizmente culminou na morte desse jovem de apenas 19 anos. E agora os autores vão ser processados pelo crime de racha com resultado morte, cuja pena é de 5 a 10 anos de prisão. E eles vão responder o processo de liberdade, mas ao final do processo poderão ser condenados a essa pena. Quando aconteceu o caso, né, em maio, a morte do jovem, ficou aqui a discussão. Foi racha, não foi racha? Como que foi que tudo isso aconteceu? Vocês conseguiram, conversando com testemunhas, de que esclarecer mesmo que o caso se tratava assim de um racha? Exatamente, foi mais de 40 dias de investigações, né, que ouvimos diversas testemunhas, recolhemos imagens de participantes, de celular de testemunhas também. E conseguimos demonstrar que foi sim, a morte dele foi decorrente desse racha ilegal. E aqui a gente deixou alerta para que as pessoas não participem desse tipo de evento, tendo em vista que é muito perigoso, poderão ou morrer ou responder criminalmente no caso de uma ocorrência de outra tragédia. Eles ali praticavam essa corrida na L4 Sul, né? Uma via que é muito movimentada. Normalmente eles praticavam na madrugada, né, que o movimento é um pouco menor, mas mesmo assim, é uma das principais avenidas aqui de Brasília, que sempre tem movimento, e poderia ter sido uma tragédia ainda maior caso envolvesse algum carro inocente no evento. O que chama atenção nessas imagens, né, nesse dia do acidente que vitimou esse jovem, é que várias pessoas ficam ali no canteiro, né, no gramado, filmando, gritando, ali incentivando essa ação. Exatamente, e também correndo risco, né? Porque pode um desses veículos perder o controle e até atropelar essas pessoas que estão ali achando que estão seguras na calçada, mas também estão em grande risco. Existem muitos amantes de carros, né, veículos antigos, modificação, mas tem que ter a consciência, né, doutor? Sim, a gente fala que tem que ter consciência e responsabilidade, é não fazer nada ilegal. Pode ter o carro antigo, fazer o evento para ver os outros carros, mas não fazer corridas, principalmente em locais inapropriados como vias públicas, que não são feitas para esse tipo de evento.
E a polícia teve acesso a esse vídeo, né, que mostra minutos antes desse acidente, esse racha. É uma história muito triste, mas também é uma lição, né, que infelizmente acabou vitimando esse jovem. Sim, a gente deixa o vídeo aí como um alerta mesmo, para que outros jovens não se sintam tentados, né, a praticar esse tipo de evento, já que o resultado pode ser muito trágico e que acabou com a vida de um jovem que estava apenas no início de sua vida. A operação continua com as investigações. O senhor disse até que esses jovens esses investigados, né, de praticarem esses rachas, vão perder o direito de dirigir. Como que prossegue? O juiz já liminarmente já proibiu eles de dirigirem, suspendeu a CNH deles até o final do processo, e se condenados podem ter além da pena de prisão, também pode ser aplicada a pena de mais anos sem poder dirigir. Aí vai ficar com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Obrigada, doutor. É isso, Felipe, uma brincadeira, o que parece ser uma brincadeira, mas não é, e acaba vitimando aí jovens. Olha só, esse caso de maio, um jovem de 19 anos morreu após perder o controle da direção durante um racha. Tem alguma pergunta para o delegado? Eu volto com você. Me dá só um minutinho, Vicky, antes de eu chamar aqui o próximo vídeo, só para dizer o seguinte. É uma notícia que diz respeito às pessoas que praticam esse crime de trânsito, aquelas que modificam seus carros com a intenção de imprimir velocidades impressionantes no meio de uma rua que todo mundo usa, mas diz respeito a todos nós, porque não há uma pessoa na nossa sociedade que não dependa da rua, da porta da sua casa para se locomover, para ir para o trabalho, para buscar um pão na padaria, para ir para a faculdade. Então, quando esse tipo de crime é praticado, a família desse jovem de 19 anos, eu manifesto minha solidariedade, porque não deve ser fácil, deve ser um negócio assim indescritível de complicado, um luto desses, mas a gente precisa trazer esse assunto no ar e fazer esse alerta, porque todos nós corremos risco quando dividimos uma via pública com pessoas que estão usando carro como arma, imprimindo uma velocidade que mata. Ontem você veja, num acidente sem complicação, que foi da senhora, coitada, que perdeu o controle da direção lá no restaurante em São Sebastião, o policial, ela estava estacionada, perdeu o controle do veículo e machucou o ombro de um policial. Estacionada. Um carro com baixíssima velocidade. Imagina o estrago que não causa na gente você ser atingido ou se envolver num acidente num veículo que está a 120, 140, 150, 160, numa via de 80 por hora. Muito difícil isso. Vitória, a gente recebeu esse vídeo da polícia que mostra o racha do grupo ali na L4 Sul no dia 5 de maio, data em que esse jovem de 19 anos infelizmente morreu. Ouçam, vocês telespectadores em casa, o barulho dos motores. Se não é racha, o nome disso é o quê, gente? Obrigado, Vitória, pelas informações. Agradeço demais ao delegado Iacozzi por estar com a gente, esclarecer esses dois assuntos, né? Primeiro, do estuprador ali da Asa Sul, que graças a Deus foi colocado atrás das grades, porque estava em plena luz do dia, na rua da Asa Sul, ameaçando uma mulher com uma faca no pescoço, pedindo que ela fizesse sexo oral nele. Olha, eu vou te falar, Vitória, até gostaria que você terminasse reforçando esse pedido. O delegado divulgou a imagem dele, porque além desses outros 2 estupros que ele voluntariamente confessou, há a possibilidade de vítimas que ele não mencionou virem à tona. Então é importante que essas pessoas procurem a delegacia. É isso, Felipe. Nesse caso do estupro, é importante que as mulheres, né, que reconheçam esse homem. A polícia está divulgando essa imagem desse homem suspeito de praticar esses estupros, né, na quadra ali da 713 Sul, toda essa região ali próxima a essa faculdade, né, da Asa Sul. Bom, a polícia divulga essas imagens. Esse homem confessou de forma voluntária que praticou 4 estupros. 2 vítimas foram identificadas, mas outras 2 ainda não. Então, qualquer outra mulher, né, que tenha sido vítima desse homem que a gente divulga aí as imagens, procure aqui a primeira delegacia de polícia e também pode ligar, né, no 190. É só fazer a denúncia que vai ajudar muito aqui os investigadores, Felipe. Muito obrigado, Vicky. E desculpa, posso corrigir? Pode. Delegado me corrigiu aqui, não é 190, é 197, por favor, reforça aí.
A gente está até colocando aqui no cantinho da tela, vi que o número da polícia é 197, a pessoa de casa não precisa se identificar e, evidentemente, se tivesse sido uma vítima desse abusador, eu queria dizer para você, minha amiga telespectadora, pode procurar a polícia, você não será revitimizada, você não vai passar por um momento de constrangimento. O delegado Iacozzi, assim como a Polícia Civil do Distrito Federal, talvez esteja, como poucas no país, preparada, é uma corporação preparada para atender esse tipo de crime e dar o prosseguimento que uma ocasião como essa merece, sem fazer você passar por constrangimento, sem te desrespeitar, te acolhendo com toda a humanidade possível. Obrigado, Vitória, nos falamos daqui a pouquinho. Agora chegou o momento do golpe, porque parece que a gente pode até colocar um quadro aqui no jornal, né? Hora do golpe. Todos os dias a gente tem mostrado uma modalidade diferente de trapaça aqui nas edições. Dessa vez o caso foi em Formosa, aqui no entorno do Distrito Federal. Uma quadrilha deu um prejuízo de R$300 mil usando os dados de um servidor público do Distrito Federal para abrir uma conta bancária. Depois da conta aberta com documentos falsos, eles começaram a pedir um empréstimo atrás do outro, no nome do coitado do servidor. Agora, felizmente, a polícia conseguiu desvendar esse crime. E sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo com o delegado de Formosa, Paulo Henrique Santos. Delegado, boa tarde para você. Obrigado de novo por aceitar o nosso convite. Como foi que vocês ficaram sabendo dessa fraude? Foi pelo banco ou a própria vítima que teve os dados usados indevidamente que procurou a polícia? Boa tarde, satisfação enorme estar falando com vocês. Então, essa investigação ela teve como ponto de partida uma notícia-crime apresentada pelo próprio Banco Santander, aqui na primeira Delegacia Distrital de Polícia de Formosa, mencionando que eles suspeitavam de uma suposta conta aberta fraudulentamente na instituição, com documentos falsos de uma vítima residente em Brasília, a qual também verificou essa abertura de conta falsa em seu nome e contestou junto à bancária esses fatos. Essas imagens que a gente está mostrando aqui agora, delegado, são das pessoas descaradamente indo até a boca do caixa para poder sacar o dinheiro que foi fruto da trapaça? Então, elas abriram a conta, né? Esse indivíduo, no caso, ele abriu a conta fraudulenta, né? Após a abertura da conta, o Serviço de Investigativa do Banco Santander também nos informou que ele compareceu às agências bancárias, efetuou os saques e fez transferências bancárias pulverizando esses valores em outras contas também. Como você mencionou aí, após a abertura da conta, ele contratou diversos empréstimos junto a uma instituição financeira também, um credenciado financeiro situado no Rio de Janeiro, que também está sob investigação, os quais resultaram nesse prejuízo de R$3.000, que ficou em nome da vítima, mas que posteriormente esse prejuízo foi repassado para o banco. Reconheceu que a conta e os empréstimos não haviam de fato sido feitos pela vítima. Delegado, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. A gente gosta muito de receber os senhores que trabalham no entorno do Distrito Federal, porque o sinal do SBT Brasília atinge o DF e todo o entorno. Então a população que mora nesses municípios goianos precisa ser contemplada aqui com as nossas edições. Então muito obrigado, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Perfeito, eu que agradeço. Polícia Civil sempre à disposição de todos. Muito obrigado. Ô, gente, aí voltando aqui para o Distrito Federal agora, eu vou falar de um crime, uma coisa completamente maluca, que vai ter reviravolta, porque o negócio está estranho demais. Vê se você também não vai achar esquisito. Uma mulher que morre em casa sem ninguém ouvir nada. Mora num lote que tem um monte de casinha em volta, ninguém diz que ouviu grito nenhum. Alguém morre sem nem pedir socorro, a não ser que esteja amordaçado, né? Amigos e familiares da mulher trans Luana Daisy, que era conhecida como Lu, morta na noite de quarta-feira lá em São Sebastião, ainda estão em busca de respostas. Investigadores da 30ª Delegacia de Polícia estão apurando o caso dessa morte, suspeitam por enquanto de latrocínio. Mas o que realmente aconteceu é um mistério que ninguém ouviu nada. O Maicon Leão está com uma das amigas da Lu e fala com a gente agora. Maicon, boa tarde para você. Você está em São Sebastião agora, não é? Exatamente, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Eis o mistério, o que pode ter acontecido com a Luana, como você bem disse, para ela não ter gritado só se ela tivesse amordaçado. E essa é uma das suspeitas, já que ela foi encontrada, além de estar com as mãos amarradas para trás, também com um lenço no rosto. E aí a polícia vai dizer se depois se esse lenço foi usado para tapar a boca dela ou se foi para asfixiar. A questão é justamente essa, que ninguém sabe o que aconteceu, quem poderia ser esse suspeito. Como a gente disse, ela morava sozinha nessa casa, que é como se fosse uma vila, tem outras casas ali perto e um portão compartilhado.
E segundo uma das vizinhas, Malta, esse portão tinha ficado aberto, mas ela não percebeu o momento em que o carro da Luana desapareceu. Só depois que uma amiga, que inclusive era uma enfermeira pessoal dela de confiança, que como a gente adiantou ontem no SBT Brasília, a Luana vinha se recuperando de uma cirurgia que ela fez por conta das diabetes, estava inclusive preparando para voltar até a rotina dela, a vida normal, ela trabalhava como confeiteira, justamente se recuperando dessa cirurgia quando acontece esse crime brutal. A suspeita, Malta, é que ele tenha acontecido na noite de terça para quarta-feira, já que a última vez em que a Luana foi vista foi exatamente nesse local onde nós estamos aqui agora com a Brêndula, justamente para explicar para a gente. A última vez que você viu a amiga foi quando ela passou por aqui alegre, como sempre, cumprimentou o pessoal e estava seguindo para casa. Boa tarde. É isso mesmo, primeiramente, boa tarde a todos. A última vez, como era de costume, todas as terças ela passava, né? Falava com a gente, era uma cliente aqui da loja, do estabelecimento. E é lamentável, né? Essa perda drástica que a gente teve da Deise, que é uma amiga, uma colega, uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa prestativa, que estava se recuperando, né, da diabetes, estava voltando a viver, só queria viver, né? E chega uma pessoa e comete uma catástrofe dessa. É lastimável, uma grande perca, viu? Malta, um detalhe que chama a atenção, que é importante a gente frisar nessa história, é justamente esse, que a Lu, ela era muito cuidadosa, inclusive com as amizades, bem seleta, não era aquela pessoa que saía para beber, fumar, não que isso seja errado, mas que tinha justamente esse cuidado de selecionar as amizades, era sempre muito discreta, as amigas estavam comentando que ela sempre foi, inclusive, bem discreta com os relacionamentos, era uma pessoa alegre, extrovertida, gostava de sair, mas sempre com muito cuidado. Olha, a Lu era uma pessoa que tinha a vida dela particular bem restrita, as amizades bem restritas, mas uma pessoa alegre, uma pessoa que ajudava todo mundo, que estava sempre pensando no próximo. Às vezes deixava de pensar até em si mesmo para ajudar o próximo. Uma pessoa que a família dependia dela. E assim, a vida amorosa dela era bem restrita mesmo. E as amizades, ela é uma pessoa ímpar, não conheço outra pessoa igual ela, uma pessoa bondosa. A gente estava conversando aqui antes, até pedi para você chegar um pouquinho para cá, para a gente deixar o pessoal entrar e sair do salão, que ela tinha justamente essa preocupação com as outras pessoas, de querer cuidar, de ajudar e às vezes ajudar até financeiramente. Sim, a Lu, ela tinha essa preocupação mesmo, a família dela é toda do Maranhão, de São Luís, então assim, era o pilar da família, era a Lu. E hoje eu me pergunto como essa família vai sobreviver sem essa força, sem essa potência que era a Lu. Né? É muito triste, ela sempre se preocupou. Às vezes ela deixava de cuidar dela para cuidar do próximo. E aí você se depara com a situação dessa, você se pergunta, e agora? Como essa família vai ficar? Como os familiares vão conseguir sobreviver? Sem essa ajuda financeira, né? Porque era ela que era o pilar dessa família. Malta, vamos falar agora sobre uns pontos importantes da questão sobre a investigação, como tentar identificar quem é suspeito, que até agora os amigos e familiares não conseguem nem sequer pensar em uma pessoa específica. Como a gente disse, quando essa enfermeira e a polícia chegou no local, eles deram falta apenas de duas coisas: o aparelho celular e o carro. O telefone foi encontrado, inclusive, no dia seguinte, em uma praça logo aqui perto. E ontem, o carro dela foi encontrado abandonado também aqui na região central. Fora isso, na casa não teve nada mexido, que traz para vocês a impressão de que era alguém que conhecia, que tinha o costume de frequentar lá? É justamente isso que a gente fica intrigado, porque... de uma certa forma, essa pessoa deveria conhecer ela de uma certa forma. Porque não levaram nada, a casa não estava bagunçada, levaram apenas o celular e o carro. Então a gente fica se perguntando, essa pessoa de alguma forma tinha algum contato com ela, porque não mexeram em nada, a casa está intacta. Brenda, você estava me contando, inclusive, que conversou com a vizinha, que caramba, ninguém viu nada, ela disse que nem barulho ouviu. Sim, é isso que a gente também fica intrigado, porque uma pessoa, né, que estava... em plena forma, já estava se curando da diabetes e tudo. Essa pessoa entrou, o vizinho ao lado, são dois vizinhos que moram ao fundo, não ouviram nada. E aí me fica a pergunta, será que ela não foi dopada? Né? Fica essa pergunta, né? Eu estou impressionada também, o descaso para com esse caso. Será que este caso vai ser só mais um nas estatísticas? Eu acho que sim. Vocês têm medo de ficar sem uma resposta? A gente tem medo de ficar sem nenhuma resposta, porque a gente vê o tanto de caso que acontece, né, das pessoas trans e ficam sem resposta porque simplesmente vai só mais um caso. E aí a gente está com muito medo. Eu espero que a justiça, né, abra os olhos e realmente essa investigação não pare por aqui. Malta, um ponto que poderia inclusive contribuir muito para essas investigações, até mesmo para mostrar quem entrou, quem saiu
com o carro da Lula da casa eram as câmeras de segurança que lá na casa tinha, né? Tinha, mas não estavam funcionando? Tinha 2 câmeras, tinha a câmera vizinha e tinha a câmera na própria casa. E ontem, quando nós passamos por lá, não entramos na casa para não, né? E tinha 2 câmeras. Quando a gente foi realmente procurar as câmeras, elas não estavam ligadas. Então, assim, a gente ficou muito chateada. Nem a câmera da vizinha e nem a câmera da casa dela. Né? A gente ficou muito triste, porque seria, né, nossa, ímpar para que a investigação, né, aflorasse melhor. Claro, respeitando o espaço da polícia, mas vocês também estão indo atrás de respostas, de tentar identificar, até mesmo de tentar ver alguém, eu vi uma pessoa assim, assim, assado, passando com um carro. Vocês estão fazendo essa investigação paralela também? Olha, não só a gente, como todas as pessoas que conhecem a Lu, e eu peço encarecidamente que toda a sociedade de Brasília, se vê alguma coisa, né, que venham até a gente, vá até a delegacia, né, para dar mais informações. Como vocês sabem, o nome não vai ser divulgado, o telefone também não. Por gentileza, a gente pede que nos ajudem a descobrir quem foi essa pessoa, esse crápula, que fez isso com uma Deise, com uma pessoa tão amada. A gente está mesmo assim, arrasada. Vocês temem que seja alguém da confiança dela? Para vocês, é alguém que tinha esse livre acesso lá por conta da tranquilidade de como foi? A gente teme que seja alguém realmente que ela a conheça, mas que a gente não tenha acesso a essa pessoa. Né? Como eu te falei, a vida dela é tão privada, tão fechada, a vida íntima, né? Que a gente não tinha conhecimento. Mas, enfim, deveria ser alguém que realmente tinha acesso livre à casa dela, né? Porque deixou o portão aberto, entrou, não bagunçou nada. Então é alguém que realmente a conhecia. Malta, para você ter uma noção do tanto que a Luana era querida, esses amigos aqui de São Sebastião e alguns familiares estavam se organizando para tentar fazer um velório, mesmo que seja rápido aqui na região, porque como a gente adiantou ontem, o corpo vai ser levado para o Maranhão, que é o estado natal dela, onde a maior parte da família está, mas vocês estavam tentando que esse velório acontecesse, mesmo que uma horinha apenas acontecesse aqui, mas não vai ser possível, o corpo vai precisar ser levado direto para o Maranhão? É isso mesmo, né? Na verdade, ela não tem familiares aqui no Distrito Federal. A família dela são os amigos, as pessoas, o trabalho, e é isso. E a gente estava tentando, de todas as formas, conseguir pelo menos uma meia hora, 1 hora, mas não tem como, porque o corpo já está entrando em decomposição, então tem que ser imediatamente para ir para o aeroporto, para ir para o Maranhão, para que os familiares possam pelo menos ver o caixão com ela dentro. Então, infelizmente, não vai, é lamentável, mas a gente vai ficar apenas com a lembrança de Deise na nossa cabeça. Qual que é o sentimento que fica? Porque a gente estava conversando aqui, inclusive, com o pessoal das lojas ao lado, ninguém acredita que era a Deise, que foi esse crime bárbaro foi com a Luana. Pois é, o que eu te falei no início que a gente chegou a conversar, eu fiquei tão chocada quando nós chegamos na casa, que eu não vi, eu falei, gente, Regina, será que aconteceu mesmo? Né? O sentimento que fica é de descaso, né? De tristeza. O ser humano, ele chegou a um ponto que a vida não vale nada. Porque não haveria necessidade de tirar a vida de uma pessoa dessa. Como não haveria necessidade de tirar a vida de ninguém? O sentimento é de descaso. Coração partido, de que a gente vai perder uma grande pessoa no nosso meio. A gente está com o coração extremamente detonado. Como não foi levado nada da casa, o carro foi encontrado agora, o celular também, você acha que esse crime poderia ter sido motivado pelo quê? Claro que nada justifica, mas para você foi um crime para subtrair alguma coisa ou foi por maldade mesmo? Olha, fica tão difícil falar desse crime porque a gente não tem nada concreto. A gente não conhece, a gente só conhece o lado bom da Deise. Então por que fazer isso com ela? A gente não sabe. Não sei o que te falar, né? O que eu tenho para te falar para todos, para toda a população do DF, é que a gente realmente está muito triste e com medo desse crime ficar impune. É só isso que eu tenho para te falar. Brândula, obrigado pela sua participação no SBT Brasília. Eu vou inclusive reforçar o seu pedido, Malta, pedindo para colocar na tela novamente aquele quadradinho que a gente tem com 197 e reforçar para você aqui da região de São Sebastião que viu essa pessoa saindo com o carro, às vezes tem medo de passar alguma informação. Como a própria Brândula adiantou, você não precisa se identificar, a polícia precisa dessa informação para que a gente consiga chegar até esse bandido, esse assassino que tirou a vida dessa mulher dentro da própria casa, uma mulher que estava lutando para conseguir voltar à sua rotina, voltar a trabalhar, que muitas vezes trabalhava para ajudar a família, vencendo de uma cirurgia, de tudo que essa mulher veio passando, agora com a vontade de viver para alguém dentro da própria casa dela, matá-la de uma forma tão cruel, né, Malta? Ô, Maicon, chama a Brândula aí de novo, fica do lado dela. Eu queria tanto que você agradecesse pela participação dela ao vivo. Essa mulher falou com tanta propriedade, com tanto sentimento sobre a amiga. E o mais importante da gente mencionar aqui é o seguinte,
Em função do preconceito que a nossa sociedade ainda tem, quando a gente noticia o caso de uma mulher trans que é morta de forma tão brutal, talvez o primeiro pensamento de algumas pessoas que não entendem o que essas pessoas, o que essa gente passa no dia a dia, é já sair achando que travesti é bagunça, entendeu? Evidentemente que quando a pessoa tem essa condição, e em função dos preconceitos que ela sofre, tantas vezes ela não encontra oportunidade de trabalho, acaba se enveredando para alguns rumos que, por óbvio, colocam essas pessoas em maior risco de vida. Mas vamos pontuar o seguinte, nem assim alguém mereceria tamanha crueldade, muito menos o caso da Lu, que era uma pessoa reservada, que não frequentava ambientes de risco, nem bebia nem fumava, quer dizer, não estava em ambientes em que as pessoas perdem o controle da própria sanidade em função de álcool, droga e acaba cometendo um crime contra outra pessoa. Não era a realidade da Lu, era uma mulher que era uma confeiteira, que ajudava a família no Maranhão e que foi vítima de um crime que, vamos combinar, poderia sim ter acontecido com qualquer um de nós. Porque se, assim como você de casa, como eu, como a Lu, a gente não se coloca ou faz o máximo para não se colocar em situações que nos deixem vulneráveis, a gente pode ainda assim ser vítima de uma pessoa muito maldosa, que de olho no patrimônio da gente, nos amordaça, deixa a gente morto dentro, em cima de uma cama e leva o carro e o celular da gente. O mais importante, já que o SBT Brasília é transmitido para o Brasil inteiro pelo YouTube, é a gente deixar um abraço muito solidário para a família dessa mulher, que era sustentada, inclusive, com o trabalho honesto da Lu aqui no Distrito Federal. Michael, muito obrigado pelas informações. Agradeça aí de novo a Brêndula, porque ela prestou um serviço público aqui, inclusive de pedir às autoridades atenção para esse caso, mas ela pode ficar sossegada. A Polícia Civil do Distrito Federal não faz esse tipo de diferenciação. Um crime mais importante que o outro. Eu tenho certeza que a polícia vai encontrar quem matou a Lu e nós vamos entender o que aconteceu de verdade nesse dia tão trágico em que essa mulher brasileira, trabalhadora, mantenedora da própria família, sucumbiu à violência tão covarde. Obrigado, tá, Maicon? Queria que a gente chamasse agora ao vivo a Vanessa Ferreira para falar sobre mais um capítulo do crime da 113 Sul. Desde 2009 que a gente está falando disso. Ontem nós mencionamos aqui, a Justiça apreciou um recurso da condenada, né, a arquiteta Adriana Vilela, que pedia a anulação da condenação dela em 2019. Vanessa, qual foi o resultado da Justiça para esse pedido que a defesa da arquiteta fez? Oi, Malta. Boa tarde a você, boa tarde a todos em casa. Olha, a Justiça negou esse pedido da defesa para anular o julgamento do Tribunal do Júri, que condenou a Adriana Vilela a 67 anos de prisão em 2019. Esse julgamento, né, da Adriana foi muito esperado, aconteceu em 2019, como eu falei, e é considerado o maior julgamento da história do Distrito Federal. Foram 10 dias e 103 horas de trabalho do Tribunal do Júri até chegarem a esse resultado. A Adriana foi condenada aí pelo triplo homicídio do pai, o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a mãe Maria Vilela e também da empregada da família Francisca Nascimento. Esse crime aconteceu em 2009 e chocou, né, o Distrito Federal. A gente várias vezes já falou sobre isso. Eles três foram mortos dentro do apartamento da família, na 113 Sul, com 73 facadas. E os corpos só foram encontrados 3 dias depois pela neta do casal Vilela. E esse caso aí também foi marcado por, né, rumos inesperados da investigação. A delegada responsável chegou a ouvir uma vidente, ela também foi acusada de forjar provas, de torturar suspeitos inocentes para que eles confessassem, né, a autoria do crime. Foi um caso, assim, bem cheio de coisas inesperadas. E agora, após avaliar aí esse pedido da defesa, a Justiça negou, mas reavaliando ali as qualificadoras do crime, optou por reduzir a pena de 67 para 61 anos e 3 meses e mais 17 dias multa. E aí, enquanto isso, né, a Adriana Vilela está recorrendo em liberdade com autorização da Justiça. Em nota, a defesa dela disse que reafirma a certeza da inocência de Adriana e que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Já a própria Adriana, por meio de assessoria de imprensa, disse que lamenta, né, que a Justiça continue ignorando provas da sua inocência. Malta.
Olha, eu respeito o posicionamento do advogado da Adriana, inclusive dela mesma, de poder dizer que é inocente se ela verdadeiramente crê nisso, mas o resultado do tribunal do júri foi o contrário. Ela foi condenada, a justiça entendeu também que há provas irrefutáveis da participação dela no crime. Aí o que a gente tem que ponderar numa situação como essa é que mesmo depois de seguidos recursos, estamos em 2022 de um crime que aconteceu em 2009, 13 anos depois, a pessoa que mata 3 pessoas, segundo a justiça, tá? Não sou eu que estou culpando a Adriana por nada. A justiça e o júri condenou essa mulher por esse triplo assassinato. Será que 13 anos depois não é preciso dar uma resposta para algo tão grave que aconteceu? Ou por quanto tempo mais a gente vai ficar convivendo com um processo moroso no judiciário que leva, obviamente, as pessoas a entenderem que o que elas fazem, por pior que seja, nunca vai ter repercussão nenhuma. Se você tiver dinheiro e bons advogados, olha quanto tempo você consegue ficar sem ser responsabilizado, mesmo condenado por aquilo que disseram que você fez. Complicado. Obrigado, tá, Vanessa? Gente, vocês lembram do caso, assim, estarrecedor, né? Do procurador que espancou a própria chefe, a procuradora-geral Gabriela Samadelo, foi no município lá do interior de Goiás. Esse homem foi preso, tá? Desculpa, interior de São Paulo, perdão, desculpa, você de casa. O servidor público foi localizado num hospital psiquiátrico na região metropolitana de São Paulo, porque assim, depois que ele bateu na colega de trabalho e foi levado para a delegacia, voluntariamente ele se internou achando que isso ia evitar a prisão dele. Evitou não, roda aí. Demétrios Oliveira de Macedo chegou ao Palácio da Polícia escoltado e ignorou as perguntas da imprensa sobre a agressão à chefe. Confio no poder judiciário. O procurador foi preso neste hospital psiquiátrico em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, a 150 quilômetros de distância da cidade de Registro. Ele foi internado pela família sob a alegação de que ainda estava em surto. Para a polícia, pode ser uma estratégia de defesa. O que demonstra ali dos autos é o contrário. Ele é misógino, entendeu? Um cara, ele não olha nos seus olhos assim, não consegue funcionar bem com mulheres ali, ainda mais que tinha uma mulher superior, né? A procuradora-geral Gabriela Samadelo Ponteiro disse estar aliviada com a prisão. Fiquei muito satisfeita com a atuação do Estado, com a celeridade que foi dada. Me sinto mais segura agora. O servidor agrediu Gabriela na última segunda-feira após saber que responderia a um processo disciplinar na Procuradoria. Ele havia sido denunciado por tratar mal as mulheres com quem trabalhava. Durante o depoimento, o procurador Demétrios de Macedo falou pouco. Perguntado se estava arrependido, respondeu que não sabia dizer e ainda se mostrou incomodado por ter sido preso e interrogado por mulheres. Uma escrivã fazendo BO, uma investigadora conduzindo ele, uma mulher falando com ele, uma delegada, acho que ele ficou bastante incomodado. Depois de ser preso, o procurador fez exames de corpo de delito e passou por audiência de custódia. O juiz manteve a prisão preventiva dele. Eu tenho recebido muitas mensagens de apoio de outras mulheres, isso tem sido muito legal, tem me dado forças para expor essa situação, para poder encorajar cada vez mais pessoas a fazerem o mesmo. É assim a gente mudar esse pensamento machista e patriarcal que a gente vive na sociedade hoje. A gente não cansa de se chocar, né? Vendo o momento em que ele arma o soco para dar na cara dela depois de ter batido nela algumas vezes. Quer dizer, se não tivesse colega de trabalho ali junto com essa moça, essa mulher ia ter, sei lá, ficar paraplégica, ia ter morrido na mão desse homem. Você que está em casa e que recebe o Auxílio Brasil, ou você é caminhoneiro, familiar de caminhoneiro, atenção para essa matéria. O Congresso Nacional, junto com o governo federal, articula o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 e também a criação de um voucher mensal de R$ 1.000 para os caminhoneiros. O presidente Jair Bolsonaro viajou na quinta-feira para participar da festa de São João de Caruaru, em Pernambuco.
Jair Bolsonaro chegou a Caruaru no meio da tarde desta quinta-feira. Antes de deixar Brasília, o presidente evitou falar sobre o caso do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso por suspeitas de desvio de recursos do MEC. Na noite de quarta-feira, Bolsonaro esteve em um jantar na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, em homenagem aos 20 anos de atuação do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro teve uma conversa reservada com o ministro Alexandre de Moraes, que em agosto vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e que é frequentemente alvo de críticas de Bolsonaro. No evento, o presidente ouviu o ministro Ricardo Lewandowski discursar em defesa da democracia. Na manhã desta quinta, o presidente voltou a falar de Petrobras e da alta nos combustíveis. Rebateu o argumento usado por adversários de que poderia alterar o alinhamento dos preços dos combustíveis praticados aqui no Brasil com o mercado internacional. O Temer, na canetada, criou a PPI, Paridade de Preço Internacional. Eu podia fazer a mesma coisa, mas não tenho coragem. O que é a canetada do presidente? É decreto. Lei, Congresso e eu. Agora, querem que eu saia da legalidade? O presidente também acertou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, mudança nas propostas feitas pelo governo para amenizar as consequências da alta da inflação. A ideia é desistir de compensar os estados que zerarem o ICMS do diesel e gás de cozinha até 31 de dezembro e aumentar em R$ 200 o Auxílio Brasil e ainda criar um voucher para os caminhoneiros. A ideia é que sejam todos os transportadores autônomos. O alcance que se discute é um voucher no valor de R$ 1.000, Isso teria um impacto no preço total do tanque, Talvez mais direto do que os governos zerarem o seu ICMS. Existe uma discussão sobre a possibilidade de aumentar em R$ 200, excepcionalmente até o final do ano, o Auxílio Brasil. Com a desistência de ressarcir os estados, o governo poderia usar os quase 30 bilhões de reais previstos na proposta de emenda à Constituição que já tramita no Senado para pagar o vale aos caminhoneiros e aumentar o Auxílio Brasil. No entanto, a lei eleitoral proíbe a concessão de benefícios a poucos meses da eleição. Exatamente nesta quinta-feira, faltam 100 dias para o primeiro turno. Por isso, ainda há dúvidas no governo se seria necessário aprovar uma PEC que permita a reedição do decreto de calamidade usado durante a pandemia. Assim, o Planalto poderia justificar os gastos por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Muito bem, a reportagem da Natália Fru então mencionou a possibilidade de Auxílio Brasil de R$ 600, o voucher de R$ 1.000 para os caminhoneiros. Agora o presidente da República, antes de viajar, evitou falar do caso Milton Ribeiro. Mas após passar a noite preso na Superintendência da Polícia Federal, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi solto também ontem, na quinta-feira. O habeas corpus foi concedido por um desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Polícia Federal abriu procedimento interno para apurar uma possível interferência na prisão do ex-ministro. Milton Ribeiro deixou a carceragem da Polícia Federal em São Paulo na tarde desta quinta-feira. No habeas corpus concedido ao ministro, o desembargador Ney Belo diz que não há razão bastante para a manutenção da prisão, sem a demonstração concreta de onde haveria risco para as investigações. Ele também soltou os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. Milton Ribeiro e os religiosos foram presos na quarta-feira, no âmbito da Operação Acesso Pago, que investiga tráfico de influência no Ministério da Educação. A suspeita é que os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, mesmo sem participar do governo, teriam negociado com prefeitos a liberação de verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para a construção de escolas e creches. No inquérito, a Polícia Federal diz que foi criada uma organização criminosa dentro do Ministério da Educação, inclusive com a utilização de contas de parentes do ex-ministro Milton Ribeiro, ainda durante a sua gestão, para o recebimento de suposta propina. Segundo a PF, Milton Ribeiro teria recebido R$ 60 mil do pastor Arilton Moura em uma movimentação bancária atípica. De acordo com o advogado do ex-ministro, esse dinheiro veio da venda de um carro. Não tem nenhum motivo para a decretação dessa prisão, a não ser o fato
do ex-ministro Milton Ribeiro ter sido ministro da Educação do governo Bolsonaro. A Polícia Federal também anunciou nesta quinta-feira a abertura de um procedimento interno para apurar uma possível interferência na operação que levou à prisão do ex-ministro. Em nota, a PF diz que instaurou a apuração ao considerar boatos e buscando total esclarecimento dos fatos. Mas, nesta mensagem interna obtida pelo SBT News, o delegado Bruno Calandrini afirma que a investigação envolvendo corrupção no MEC foi prejudicada em razão do tratamento diferenciado concedido pela Polícia Federal ao investigado Milton Ribeiro. Calandrini diz ainda que o deslocamento do ex-ministro para a carceragem da PF em São Paulo, em vez de seguir a determinação judicial de ir para Brasília, é uma demonstração que ele não tem autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito do caso, com independência e segurança institucional. O advogado de Milton Ribeiro disse que o ex-ministro foi tratado como os outros presos. A Polícia Federal, em todos os seus atos, ontem, durante a diligência, hoje, aqui, no período que ele passou aqui na noite, tratou ele como trata todos os presos, de forma muito elegante, cordata e correta. Também nesta quinta-feira, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, anunciou que conseguiu coletar as 27 assinaturas necessárias para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o escândalo do MEC, mas disse que não vai protocolar o pedido esta semana. Eu espero alcançarmos até a próxima terça-feira as outras 3 assinaturas para ampliarmos a margem da comissão do requerimento. Esse negócio do Milton tá tão polêmico, né, pessoal? Porque no começo do escândalo, o presidente da República havia dito, palavras dele, que colocaria a cara no fogo pelo ex-ministro da Educação. A repórter Larissa Arantes está com a gente agora. Lari, ontem na tradicional live de quinta-feira, o presidente mencionou o assunto. O que exatamente ele disse? Eu acho que ele deu uma ponderada nessa declaração de antigamente, né? Ei, Malta, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente, né? Ele disse ali, ele admitiu que exagerou ao falar que colocaria a cara no fogo pelo ex-ministro Milton Ribeiro, mas que ainda colocaria a mão no fogo por Milton Ribeiro, né? Ele deu essa declaração na live de ontem, quando comentava então sobre toda essa situação em relação ao ex-ministro, que, como a gente viu, foi preso e depois solto a partir de uma decisão do desembargador federal Ney Bello, né? E também ele fez referência, né, Malta, em relação a uma live em que ele disse em março que colocaria, portanto, a cara no fogo, e citou ainda que estava acontecendo uma covardia com o ex-ministro Milton Ribeiro nessa live em que então ele mencionava ali a possibilidade de colocar a cara no fogo pelo ex-ministro. Então, agora aí ele ponderando e admitindo que exagerou naquele momento, Malta. Só um minutinho, 2 coisas que eu queria dizer. Primeiro, QR Code que está na tela, você que está em casa, sempre que a gente trata desses assuntos de política nacional, você se deparará com esse QR Code aqui. Quando você escaneia com a câmera do seu celular, te leva ao sbtnews.com.br. Além da cobertura do Poder, você vai ver também lá informações exclusivas sobre o caso do Luva de Pedreiro, tá? Aquela suspeita lá de que o empresário desse rapaz que ficou famoso nas redes sociais estava levando vantagem em cima dos cachês dele. Parece que tem informação exclusiva para você lá no sbtnews.com.br. Continuando o assunto da Larissa, Lari, eu te interrompi para a gente ouvir exatamente o que disse o presidente. A gente já volta a se falar. Pode rodar. O juiz que decretou a prisão foi o mesmo que ano passado deu uma sentença, né, uma liminar. Cada vez que alguém me visse na rua sem máscara, me multar R$2.000. Olha, sem comprovação científica nenhuma sobre a máscara. Ele resolveu, por instância, o presidente, eu vim ver na rua, R$2.000 de multa, o presidente. Várias outras ações, inclusive contra o secretário da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, tá? Também uma pancada nele, e várias outras ações contra o governo, né? E não é competência dele essa aí, e todas foram arquivadas. Mais uma dessa aí. Daí você vai ver o processo, de passado eu não vi, que foi levantado o sigilo. O Ministério Público Federal lá em Brasília foi contra a prisão. Não tinha materialidade nenhuma para a prisão do Milton. Mas serviu para desgastar o governo, para fazer uma maldade com a família do Milton. Se tiver algo de errado na vida do Milton, ele é responsável pelos seus atos.
Mas eu não posso desconfiar, levantar uma suspeição contra ele de forma leviana. Tem que ter algum motivo. É o tal negócio. Está lá na decisão do juiz que ele praticou corrupção passiva. Me ajuda aí. Se ele praticou corrupção passiva, está enquadrado. Cadê o ativo? Olha, se ele tentou subornar um prefeito, né, como o pessoal acha aí, o assessor dele, não ele, o assessor dele, cadê o prefeito? Por que esse prefeito não está preso também? Porque, por palavra, você não pode condenar alguém, igual uma delação. Não é porque o elemento falar e fala o que ele bem entender, só porque ele falou, aquilo passou a ser a verdade. Tem que ter uma boa comprovação. Então, prenderam o Milton, prenderam os demais pastores. Bem, hoje, um desembargador do TRF de Brasília concedeu a liminar, logo depois do almoço, se eu não me engano, concedeu a liminar. E o Milton aí vai responder em liberdade. Nem devia ter sido preso. E olha a maldade. Tem a prisão preventiva e a temporária, né? Deu logo a preventiva, para ficar preso ali até a campanha. Quando acabar as eleições, daí ia ser posto em liberdade. Essa seria a ideia se nós não tivéssemos pessoas isentas, que eu entendo ser a grande maioria do Poder Judiciário. Mais um revés desse juiz lá em Brasília. E o Milton aí responde em liberdade. Continua acreditando no Milton. Se aparecer alguma coisa, responda pelos seus atos. Tá, coloca a Larissa aqui pra gente, por gentileza. Então, Lari foi preso, depois foi solto, agora vai responder em liberdade. Agora, claro que politicamente aí no Congresso isso vai continuar repercutindo, então a comissão de inquérito pode mesmo ser criada para apurar essas questões do Ministério da Educação. Exatamente, Malta. A gente vai ter que seguir acompanhando bem de perto esse tema, porque o senador Randolfo Rodrigues, que é autor do requerimento para abertura da CPI do MEC aqui no Senado e que confirmou, né, ter alcançado ali as assinaturas necessárias para que esse requerimento seja considerado oficialmente aqui na casa, ele disse que só vai protocolar mesmo na próxima terça-feira. Por quê, né? Ele quer aguardar conseguir pelo menos mais 3 assinaturas para garantir uma margem ali, porque a gente lembra, né, da última vez que ele estava nesse processo de coleta de assinaturas, acabou ali, o resultado foi, né, alguns senadores acabaram retirando suas assinaturas e o requerimento, então, não tinha mais validade. Então, ele quer alcançar aí um número maior para além do mínimo necessário para, então, protocolar realmente esse requerimento na próxima terça-feira, Malta. Muito obrigado, Larissa. Você viu a polêmica do Luva de Pedreiro? Oi, Malta. A Luva de Pedreiro, você está acompanhando aquele caso daquele rapaz? Estou acompanhando um pouco por alto, mas estou acompanhando sim. Olha, eu estou chocado, parece que a última informação é que até o rapaz, o empresário dele, queria comprar imóvel com dinheiro vivo. Tem suspeita sobre essa relação? Estou te perguntando isso porque essas informações estão lá no SBT News também. Se você em casa quiser saber mais, tá todo mundo falando disso na internet, tem informação exclusiva para você na sua fonte segura de informação. Obrigado, Lari. Bom fim de semana, tá? Eu ia falar bom trabalho, mas agora você pode descansar. Obrigada, Malta. Até a próxima. Pessoal, a procura por seguros de vida subiu quase 20% só nos 4 primeiros meses deste ano. Você tem seguro de vida? Eu tenho. Uma das razões para o crescimento recorde, segundo especialistas, pode ter sido o tanto de gente que morreu na pandemia. O pessoal ficou com medo, né, de sucumbir a essa doença, talvez deixar a família em necessidade e resolveu fazer seguro de vida. Vamos ver na reportagem. Primeiro, a preocupação. Eu falei, gente, tem um amigo que ele foi entubado, e se acontece comigo? Meu filho tem 14 anos, o que eu faço? A resposta veio em fevereiro deste ano. Eu resolvi procurar um seguro, mas um seguro sério, um seguro que atendesse a minha expectativa. Com a pandemia da Covid-19, muitos brasileiros fizeram como Rosilene. Só nos primeiros 4 meses de 2022, o valor total pago na contratação de seguros de vida ultrapassou 8 bilhões de reais, segundo a Superintendência de Seguros Privados. O crescimento foi de 17% em comparação com o mesmo período do ano passado. A sociedade brasileira nunca teve o espírito preventivo muito apurado por razões próprias do nosso país, né? A pandemia muda um pouco este sentimento e muda especialmente a percepção na necessidade de se buscar instrumentos de proteção.
Uma das maiores seguradoras do país fechou 130 mil novos contratos apenas no primeiro trimestre deste ano. Posso usufruir em vida, como por exemplo, se eu tenho uma incapacidade temporária. Eu fiquei doente, não posso trabalhar por um tempo. Existem coberturas que existem no seguro de vida que cobrem o segurado. Apesar do aumento de contratações, a grande maioria dos brasileiros, principalmente das classes que têm menor renda familiar, ainda não pode pagar pelo seguro de vida. Para a Superintendência de Seguros Privados, esse é o maior desafio: democratizar o acesso a esse benefício. Nós temos um instrumento do microseguros que já é um instituto legal, constituído, que tem avançado, mas poderia ser um dos instrumentos, por ter um ticket de menor valor, democratizar via o Instituto do Microseguros mais esse acesso e aumentar esta densidade, né, esta penetração do seguro junto à sociedade, especialmente nas camadas de menor renda. Rosilene, que pôde investir, contratou o seguro para ela e o marido. A sensação é de dever cumprido, de alívio. Ainda sobre saúde. A doença esclerose múltipla voltou a ser assunto essa semana em todo o país. A atriz Guta Stresser revelou que está lutando contra essa doença que foi descoberta depois de um tombo. Para quem não sabe, a esclerose múltipla é uma doença que tem uma série de sintomas, incluindo problemas na memória e de coordenação motora. A gente vai ver um trechinho do desabafo dela. Pode rodar. Então, desde o diagnóstico, há um pouco mais de um ano atrás, eu já fui muito acolhida. Minha grande amiga Ana Beatriz Nogueira, queria te mandar um super beijo, diagnosticada já há uns 10 anos de EM e estamos juntas. Hoje recebi muitas mensagens de pessoas que têm EM, de pessoas que se tratam de diversas formas, vitamina D, canabidiol. Eu estou me tratando com remédio alopata, receitado pela minha neurologista e pelo meu primeiro neurologista também, antes da doutora Natane Braga. E pego no SUS o remédio, está dando super certo. A segunda ressonância mostrou que a doença está estacionada, as lesões estacionaram e não atingiram. E é isso, esses stories não são para também ficar falando sobre a doença, mas para agradecer esse imenso carinho, essa enxurrada de carinho que eu recebi hoje, que me deixa muito emocionada e muito grata por cada um de vocês. Ai, gente, deve ser um negócio fora de série você descobrir uma doença como essa, que te indica um caminho muito complicado a partir desse momento na vida, né? Porque é uma doença que vai te degenerando aos poucos. Para quem não lembra, a Guta Stresser fez a Bebel na Grande Família, né? Que é um produto de muito sucesso aqui no Brasil, que era veiculado pela TV Globo, uma atriz muito querida do público. Sobre esse tema, dados da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla indicam que cerca de 40 mil brasileiros têm essa doença, que ainda não tem cura, né? Mas tem tratamento para atenuar os sintomas. Sobre esse assunto a gente fala agora com o neurologista do Hospital Brasília, Tiago Taia. Tiago, boa tarde, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. A gente então está falando de uma doença crônica, autoimune, como é que a pessoa pode conviver com esse diagnóstico? Boa tarde, Felipe, é um prazer estar falando com vocês. Pois é, esclerose múltipla é uma doença crônica, né? Infelizmente até o momento a gente não tem uma cura, mas na medicina moderna, assim, graças a Deus a gente já tem tratamentos bastante eficazes, assim, vocês conseguem ver mesmo, assim, no caso da Guta, que ela mesma falou que ela está tratando e já fez ressonância de controle e está conseguindo ter um ótimo controle da doença, ela não está avançando, né? O que é muito diferente se você olhar para 10, 20 anos atrás, em que os pacientes com esse diagnóstico, muitas das vezes eles eram tidos como condenados, né, vamos dizer assim, acúmulo de sequelas importantes durante a vida e perda de funcionalidade, de incapacidade, né? Então, na verdade, é um diagnóstico muito impactante, mas hoje em dia a gente faz questão de falar com o paciente que a gente consegue ter condições de tratá-lo, na maioria das vezes, é claro, né? Não todas as vezes, mas na maioria das vezes de uma maneira muito eficaz. Então, ainda mais se o diagnóstico é feito de maneira precoce,
ele consegue ter uma vida praticamente normal, né, na grande maioria das vezes, né? O importante é diagnosticar de maneira precoce e iniciar seu tratamento para evitar que essa doença, vamos dizer assim, corra solta sem tratamento, o que pode realmente acarretar sequelas e consequências muito importantes à vida dos pacientes. Tiago, sem provocar nenhuma neurose nas pessoas, porque eu também sou super sugestionável. Se você me contar que um negócio é sintoma, doença, eu fico doidinho. Mas a gente tem que prestar esse serviço aqui para o nosso telespectador poder até, se eventualmente, Deus o livre, tiver nessa situação, qual que é o sintoma que tem que ficar alerta, que pode ser um sinal dessa esclerose múltipla? A Guta foi tombo, tem outros? Perfeito, Felipe. Acho que esse é o X da questão, é o tema mais importante a se falar da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que gera ataque e inflamação em várias regiões do sistema nervoso central, envolvendo então o cérebro, né, o encéfalo e a medula espinhal. Então, de maneira geral, ela pode gerar sintomas muito variados, né? Por isso que assim, a Guta ela relata, né, alterações de memória, né, o tombo, dor de cabeça, ela relatou também. Claro que alterações de memória, uma dor de cabeça, esquecer de uma coisinha ou outra, esquecer de um nome de alguma coisa, só uma vez ou outra durante a vida, isso é normal, não é pra gente achar, igual você mesmo falou, né, Felipe? Ficar sugestionado e já achar, poxa, será que eu tô com esclerose múltipla somente por sintomas assim, até porque eles são inespecíficos, né? Várias doenças ou até mesmo distúrbios funcionais, assim, coisas que não são doenças do dia a dia podem gerar alterações de memória, de humor, de um pouco de dor de cabeça, por exemplo. Mas a esclerose múltipla, sintomas que é muito importante que os pacientes saibam disso, que geram, vamos dizer assim, uns sinais de alarme para que eles fiquem atentos a uma possível esclerose múltipla. Uma manifestação muito comum é a neurite óptica, né, que é uma inflamação do nervo óptico aqui no olho, que pode dar uma dor ocular, uma sensação de dor atrás do olho, quando o paciente mexe o olho parece que dói um dos olhos, e principalmente ele fica com uma visão embaçada, principalmente no centro da visão. E isso o que acontece? Né? Muitos pacientes que sentem isso vão no oftalmologista ou não fazem nada, esperam o tempo passar e muitas das vezes a esclerose múltipla, a inflamação, ela se resolve sozinha. Aí o paciente deixa pra lá, né? Então, quando surgir algum sintoma desse, não é para achar que tem esclerose múltipla, mas já é importante ir num profissional de saúde, no oftalmologista e depois no neurologista, se possível, justamente para, né, tirar a limpo um pouquinho melhor essa questão. Pode também ter sintomas como perda de força de um lado do corpo ou em um membro, perda de sensibilidade, dormência, sensação de dormência no tórax e no abdômen, sensação de perda de controle dos esfíncteres, ou não consegue fazer xixi, ou começa a fazer xixi na calça, por exemplo, perde a urina na calcinha, coisa que não é comum, né? Então, são sintomas, principalmente pensando em pacientes jovens, né, adultos jovens, às vezes entre 20 e 40 anos de idade, que é muito comum já começar a doença. Se acontecer, é muito importante que faça uma avaliação médica, ok? Muito obrigado, Tiago. Que bom que a gente trouxe esse alerta aqui para a população, que aí as pessoas ficam atentas. Tudo na vida é prevenção e na saúde em geral, o diagnóstico precoce costuma auxiliar uma gama de tratamentos que podem te dar um resultado muito bom, né? Descobrir antes é tão importante. Obrigado pela participação. Bom fim de semana. Até a próxima. Por nada, foi um prazer, Felipe. Um abraço. Tchau, obrigado. Tchau. É hora da Blitz do SBT. 10 para meio-dia, nós estamos ao vivo e eu quero te dizer que nesse fim de semana agora eu estarei na Blitz SBT direto da Novo Mundo. Eu quero contar para você, cadê, ó? Operação Leva Tudo, novomundo.com, me deram uma missão de liberar ofertas imperdíveis para você e eu quero todo mundo acompanhando, tá? Então fica de olho porque a Operação Leva Tudo, novomundo.com é nesse fim de semana. Já começou hoje, tem amanhã sábado e vai até domingo com as melhores condições do ano para você sair com tudo novo para sua casa. Já começou hoje, pessoal do Recanto das Emas, corre lá que tem oferta boa, mas amanhã, sábado, eu estarei lá ao vivo e eu tenho certeza que há ofertas que a gente só vai liberar amanhã, então você corra para lá para aproveitar. Combinado? Agora, meio-dia e 51, a gente continua com o nosso noticiário, trazendo um caso. Gente, que sexta-feira maluca é essa? A mãe de uma aluna bateu na outra aluna, agrediu com um soco
uma adolescente do 8º ano na porta de uma escola lá em Sobradinho. Esse caso teria acontecido depois que a mãe ficou sabendo de um desentendimento entre a filha dela, que bateu, e outros estudantes. Vanessa Ferreira, não é a primeira vez não que a gente mostra adultos se metendo, né, interferindo até de forma violenta em briga de criança e adolescente. Que detalhes você tem desse caso? Oi, Malta. É isso, não é a primeira vez que a gente vê um caso semelhante a esse, né? E parece que o pessoal tá descontrolado, né? O que aconteceu aí em frente ao CEF, né? Centro de Ensino Fundamental 3 de Sobradinho, foi na quarta-feira. Uma mulher estava discutindo com uma aluna, colega da filha dela ali, né, da escola, em frente à porta, né, bem no horário da saída. A gente pode ver nas imagens essa mulher apontando o dedo na cara da menina, a menina apontando o dedo na cara dela, até que ela chama a menina de moleca. Ela não aceita, né, a adolescente, e aí vira uma grande confusão até que essa mulher dá um soco bem na cara da adolescente de 13 anos, aluna do 8º ano dessa escola. Malta, é uma cena lamentável, né? Como você fala, Vanessa do céu, é absurdo você ver uma coisa dessa acontecendo em frente a uma escola, uma mãe de aluna batendo em outra aluna, né? E aí, a direção da escola, até por meio de nota, informou que acionou a polícia, acionou os pais e as duas serão transferidas dessa unidade. A Polícia Militar, ao chegar ali ao local, uma viatura estava passando próximo, né? Então chegou bem rápido, levou todo mundo para a delegacia. Essa mulher aí vai ser responsabilizada, já tem uma ocorrência registrada contra ela. E, Malta, eu tô aqui com o Capitão Brook, que é da Polícia Militar, e a gente estava conversando, né, que esses casos assim têm se tornado mais frequentes aqui no Distrito Federal. Brook, obrigada pela sua entrevista. Como é a ação da PM, né, nessas situações aí de briga escolar, tanto envolvendo alunos quanto pais, né, de alunos? Boa tarde ao Felipe Malta, boa tarde a todos que estão assistindo. Na verdade, a Polícia Militar tem um batalhão específico, um batalhão especializado para poder fazer a prevenção desse tipo de ocorrência que vem aí acontecendo nas escolas do Distrito Federal, e a gente acaba nas discussões dentro ali da Polícia Militar tentando buscar novas soluções e tentando entender o que tem acontecido com esses nossos jovens aí que parece que estavam enclausurados por muito tempo por conta das restrições da pandemia, e agora que estão tendo um contato, estão tendo voltar à convivência social, parece que estão extravasando todas as suas energias de forma negativa. Então a Polícia Militar tem se esforçado bastante na prevenção, conversado com a direção, conversado também com alguns pais, porque na verdade a gente tem que entender que essa situação é uma situação que envolve o trinômio pais, educadores e a polícia. E de preferência que a Polícia Militar seja a última instância, porque é muito desagradável um policial militar ter que levar um jovem desses por conta de uma briga, muitas vezes uma lesão corporal, uma ameaça, até utilizando arma branca, faca, para a delegacia e vindo a causar aí uma perda de futuro para essa criança, para esse adolescente, e também às vezes uma tragédia que pode estar acontecendo. Então a Polícia Militar está atenta, nós fazemos o policiamento preventivo, mas infelizmente nessas últimas situações a Polícia Militar está demorando de ser acionada, então acione a Polícia Militar imediatamente. As pessoas estão preocupadas em filmar a situação, ao invés de acionar a Polícia Militar. É isso, Malta. E como a gente tem visto, né, o Brook até ressaltou, às vezes tem pais envolvidos, pais que estão agredindo estudantes, agredindo até funcionários de escola, né, como a gente viu recentemente. É uma situação que a gente tem que ver com bastante cautela, né? A Secretaria de Educação tem que acompanhar de perto, porque as pessoas estão com os ânimos à flor da pele, querendo resolver tudo ali na base, né, da porrada mesmo, literalmente. Então, é preciso ser adulto, principalmente os pais, quando estão envolvidos nessa situação, e saber resolver, primeiramente, com a escola, com conversa. Malta. Enquanto o Capitão Brook estava falando contigo, Vanessa, a gente estava vendo as imagens, mas eu queria que o pessoal de casa ouvisse, porque teve uma discussão que culminou na agressão. Roda aí para vocês verem, as duas estavam batendo boca. Você é uma moleca. Então, e ela é mais, Sua boca. Não, manda sua boca.
Medalha. Ó, é isso que a Vanessa acabou de falar. A gente tem que aprender que esse tipo de situação envolvendo adolescentes de cabeça quente é uma fase naturalmente mais nervosa. Os meninos estão criando a própria personalidade, entendendo o que de fato é certo, o que de fato é errado. Aí quando tem uma contenda como essa, quem é que tem que chegar junto para resolver? Os adultos. O adulto direto com o adolescente, não adulto com adulto, é o pai de uma com a mãe da outra. Porque a gente não sabe nem dizer, obviamente, que a senhora está errada, né? Não pode bater na filha das pessoas, não podia bater nem na dela, quem dirá dar um soco na menina menor de idade. Agora, eu não sei o que essa menina também fez para provocar, parece que essa mãe relata que até o pneu do carro dela foi cortado em algum momento, quer dizer, o negócio ali foi escalando num nível de tensão muito alto. Mas os adultos que têm que conversar, como disse o Brook, né, da Polícia Militar, se é desagradável para a polícia ter que levar um adolescente para a delegacia em função de uma lesão corporal, quem dirá que desagradável é você botar um adolescente e um adulto para poder resolver um negócio desse na delegacia? A polícia tem coisa mais importante para fazer, gente. A gente também tem que ajudar os policiais. A gente não pode ficar chamando a polícia para qualquer coisa, não. Obviamente, nesse caso, tinha que chamar a polícia, né? Mas vamos evitar para não chegar até isso, para a polícia cuidar de situações mais sérias, de que a população depende da corporação para resolver. Escuta só mais um pouquinho, olha lá. Pode fazer isso não. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Agradeço, tá, o Capitão Brook de novo aqui com a gente ao vivo. Eu queria dar um recadinho para você. Infelizmente, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente vai mostrar um caso de gente que estava cumprindo pena e aproveitou o benefício do saidão para cometer crime. Então, vocês vão ver essa junto comigo. Um foragido do complexo penitenciário da Papuda foi preso em flagrante por policiais penais porque esfaqueou a ex-mulher e o namorado atual da mulher num bar lá em Ceilândia Norte. O crime foi na madrugada de hoje e Guilherme da Silva estava foragido desde o dia 10 de maio, quando foi liberado para o saidão de Dia das Mães. Maicon Leão está por dentro dessa história. Maicon, é com você. Exatamente, Malta. Já estava tudo errado a partir do momento em que ele não voltou com a data combinada da Justiça, né? Ele foi beneficiado com aquele saidão do Dia das Mães, que é um benefício que a Justiça dá para alguns presos que, teoricamente, têm bom comportamento, têm seguido tudo direitinho, têm cumprido as suas penas direitinho. Mas o Guilherme aproveitou desse benefício para simplesmente não voltar mais aqui para Papuda, que era justamente onde ele estava preso. E aí, o que aconteceu? Essa madrugada, por volta das 4 horas da manhã, ele andando lá por Ceilândia Norte, se deparou com a ex-companheira em um bar, acompanhada de um outro homem. Revoltado, o Guilherme simplesmente pegou uma faca e partiu para cima dos dois. Feriu a ex-companheira na mão e, no caso deste homem que estava com a ex-mulher, o estado dele é grave e ele está lá no Hospital Regional de Ceilândia e ainda requer cuidado, justamente por conta da gravidade desse ataque. Aí, Malta, não satisfeito ainda, depois de esfaquear o casal, ele ainda correu para casa onde estavam as coisas da ex-companheira e colocou fogo. Foi justamente nesse momento que os policiais penais conseguiram chegar na residência, mas ainda não satisfeito, ele não se entregou. Tentou fugir pulando alguns muros e telhados, mas felizmente ele foi recapturado e trazido de volta para onde ele já deveria ter voltado com as próprias perninhas no final do benefício. Só trazer um dado importante para você, Malta, a gente sabe que muitas vezes esses presos saem no saidão e acabam que não voltam. E aí é preciso um outro trabalho que muitas vezes envolve inteligência, risco, que é justamente dos policiais penais montarem estratégias para conseguir localizar e recapturar esses presos. Só nos 5 primeiros meses desse ano foram recapturados mais de 130. A gente sabe que o número ainda é baixo em comparação aos presos que saem, mas já é um trabalho que dedica muito esforço, dedicação e até mesmo risco para esses policiais. Obrigado, Maicon, pelas informações. 1:02. Eu só tenho um pedido para você, não sair daí, tá bom? Tem mais jornal daqui a pouquinho, a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta. Contagem regressiva para o voto. Faltam exatos 100 dias para as eleições no Brasil. Nós seremos chamados a escolher presidente da República, governador, deputado federal, deputado distrital para a gente aqui no DF e senador. Fernando Veloso, porta-voz do Tribunal Regional Eleitoral do DF, seja bem-vindo mais uma vez. É o seguinte, prazo para regularizar título acabou. Então, para o eleitor agora é esperar o dia do voto ou tem alguma coisa que a gente tem que fazer? Boa tarde. Olá, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui no SBT, convite de vocês. Exatamente, dia 4 de maio fechamos o cadastro eleitoral e agora o trabalho é do TRE. A gente é que tem que deixar tudo pronto para que no dia 2 de outubro todos possam votar com tranquilidade.
Explica pra gente o que está sendo feito a partir de agora. As urnas, elas são lacradas mais pertinho do pleito, né? Por enquanto vocês ainda estão no trabalho anterior. Perfeito. Nós temos uma série de providências de planejamento e de logística que devem anteceder esse dia da votação. E entre elas está o que você citou, né, que é a lacração das urnas, mas que de fato acontece mais próximo do dia. Nós temos a vistoria e a preparação de todos os locais de votação, verificação de instalação elétrica, de todos os pontos, de estar tudo ok, material. Temos a convocação dos mesários, esse é um procedimento extremamente importante. Começa agora já nesse mês de julho, o chamamento dos convocados para trabalhar nas eleições, serão cerca de quase 35 mil pessoas. Então, o trabalho tem bastante para nós agora e os eleitores podem ficar confiantes que tudo vai dar certo até o dia 2 de outubro. Fernando, por enquanto está só especulação, a gente até imagina quem serão alguns candidatos, mas quando é que o eleitor terá certeza de quem realmente vai estar disputando o voto dele? Também tem o prazo para o registro das candidaturas, né? Então o calendário eleitoral prevê isso e a gente então passa a partir desse momento a ter os candidatos fazendo as suas propagandas. Na verdade, a propaganda oficial só começa em agosto, mas antes disso já é possível que os eleitores saibam quem está concorrendo a cada cargo. Quanto, inclusive, não pode, né? A pessoa que tem a intenção de se candidatar, ela não pode sair por aí pedindo voto, tô certo? Exatamente, isso é importantíssimo ressaltar. Ainda não estamos em momento de campanha eleitoral, então os candidatos não podem pedir voto de forma alguma. Eles podem até dizer a intenção de se candidatar, mas pedir voto em momento algum. Aí, se alguém se deparar com algum possível futuro candidato num comportamento inadequado, pode fazer denúncia? Claro, a gente também está com a nossa coordenação de fiscalização da propaganda eleitoral, formada por 3 juízes, já em atividade no Tribunal Eleitoral, e as denúncias já podem começar a chegar. Nós teríamos instrumentos próprios para isso, mas de qualquer modo, desde já, qualquer atitude suspeita ou irregular que algum eleitor constate, pode entrar em contato com o TRE e fazer a denúncia para que a gente possa apurar. Muito obrigado, Fernando, pela presença. Boa sorte para você e para todo mundo da Justiça Eleitoral nessa reta final de 100 dias até as eleições. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal de casa, muita atenção, você aí que nos acompanha, para o recado que a Eliana traz para a gente. Bora conferir? E nesse domingo tem novidade fresquinha para você que acompanha meu programa por todo o Brasil. É a estreia do Drive Thru OK. Os participantes cantam sem sair do carro e tentam impressionar os jurados para ganhar até R$10 mil em dinheiro. Tá divertido demais, dá só uma olhadinha. Lembrei que tô bloqueado. Vocês não estão no Drive Thru OK. Quem é o cantor? Palco no salão, pro forró ficar cheiroso e ter mais animação. Só que nem todo mundo vai bem. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Que é isso, gente? Meu Deus do céu. Bora com tudo, Brasil! Não vai perder. Drive Thru OK. Pra mim e pra você. Domingo! Muito bom, não se esqueça, nesse domingo a partir das 3h45 da tarde tem novidade no programa da Eliana com a estreia do quadro Drive Thru OK. Tá divertido demais, pessoal, você não pode perder. E nós voltamos já. A gente está de volta, 1h14, deixa eu mandar um abraço aqui primeiro. Eu não sei o nome da mãe, porque o Instagram é Cantinho Doce, mas a filha dela chama Giovana, é essa que vai aparecer na tela, e a mãe tá contando a história. Felipe, ela tá chateada desde um dia que viu uma chamada na televisão, você perguntando se podia almoçar aqui em casa sábado, deu o horário do almoço sábado, ela achou que você vinha mesmo e você não veio. Ô Giovana, mesmo assim a gente almoça eu aqui, você daí, a gente acha que tá almoçando juntos, viu? Muito obrigado pela companhia de todos os dias. Ela mandou até um recadinho, ó. Vamos ver. Oi, Felipe Malta. Eu tava te assistindo aqui. Eu tenho 8 anos. Tá envergonhada. Giovana, muito obrigado, tá? Pelo carinho. Quem sabe um dia eu apareço aí na sua casa pra almoçar com você e com a sua mãe. Me faça o convite, eu não posso aparecer aí sem vocês me convidarem. Essa foto e as mensagens eu recebo sempre pelo @FelipeMaltaTV. Tá aqui na tela pra você. Peço a sua companhia também nas redes sociais. Gente, você gosta de comida japonesa? Sushi, yakisoba? Tá chegando uma edição do Festival do Japão lá no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, onde está a repórter Vitória Mello. Vicky, você gosta de comida japonesa? A gente te mandou para uma boa pauta?
Mandaram sim, viu, Felipe? Eu adoro. Mas antes da gente falar de comida, porque aqui são várias opções, vamos falar sobre o bazar que está tendo aqui no Festival do Japão. Olha só esse stand com vários produtos típicos. Temos aqui a sombrinha japonesa, tem o sino da sorte, esse gatinho aqui que faz super sucesso, né? Que é o gatinho da sorte também. São vários produtos que as pessoas vão encontrar aqui no Festival do Japão esse fim de semana. Começou hoje às 10 horas da manhã e vai até domingo às 10 horas da noite. Já aqui desse outro lado começa a parte boa, a parte das gostosuras. Tem aqui vários doces, né? Super diferentes. Olha só, tem snack de wasabi, de ervilha, tem snack de pimenta, chá verde. Tem também aqui, o Daniel Borges vai mostrar para vocês, um bolinho feito com doce de feijão. É diferente, né? Mas o Marcos, que é aqui do stand, ele garantiu que esse bolinho é bom, né, Marcos? Sim, é uma delícia. Esse bolinho é uma delícia. Ele é uma massa de arroz com recheio de doce de feijão e ele é bem diferente do feijão nacional. Vale a pena provar. E aqui são vários doces típicos e doces muito diferentes. As pessoas chegam aqui curiosas. Sim, todo mundo vem matando curiosidade, pede o que é mais diferente, quer alguma coisa bem diferente, alguma coisa lá da Coreia, da China, do Japão, e a gente vai oferecendo aqui. Sim. Qual o mais diferente aqui para mostrar para o pessoal que está em casa? Bem diferente, a gente vai ter o doce de arroz com recheio de doce de feijão, né? Massa de arroz com recheio de doce de feijão. É bem típico, chamado ankomochi. Vou chegar aqui. Uhum. Temos também um típico de lá, da Coreia. Seria o kimchi, que é uma conserva de acelga apimentada. O pessoal gosta bastante. Macarrões apimentados e etc. Tem opções para todos os gostos. Olha só, né, Felipe? Esse stand enorme. É só um, né, de vários que tem aqui no Festival do Japão. Desse outro lado, o pessoal já tá ali animado dançando. Pessoal de cosplay. Tudo ali vestido a caráter, ali na frente tem até o Chapolin Colorado ali vestido, porque ali na frente tem tipo um videogame, né, que as pessoas dançam conforme a música que tá passando naquele jogo. Mas falando de comida, viu, Felipe? O Daniel Borges vai mostrar para vocês. Ali tem uma praça de alimentação enorme. São mais de 20 restaurantes aqui disponíveis e tem para todos os gostos, viu? Porque tem muita gente que diz, eu não gosto de peixe cru, mas tem também pratos quentes. Eu vou conversar agora com o coordenador aqui do evento que vai explicar tudo que as pessoas vão poder encontrar aqui no Festival do Japão, porque começou, como eu disse, hoje às 10 horas da manhã, vai até domingo e tem programação o dia inteiro. É dança, é arte marcial, é show, é música típica do Japão. Aqui as pessoas vão encontrar de tudo, a programação está recheada, né? Exatamente, a programação está bem variada e com muita coisa tradicional e com muita coisa para jovens também. A gente teve uma pausa no festival por causa da pandemia, foi reduzido, mas agora voltou com tudo. Realmente acho que o pessoal está tudo afoito, assim, querendo participar, querendo comer de coisa diferente. Estamos aí. Nós estamos aí com mais de aproximadamente 20 restaurantes que vão servir o pessoal. Tem atrações, né, de exposições, shows, oficinas. Temos muita coisa aí para o pessoal poder participar. Muito obrigada. Só lembrando, né, que a meia entrada custa R$10, a inteira R$20. Só pra gente encerrar, Felipe, agora chegou a hora do almoço. Temos pratos aqui, como eu disse, né, tem gente que não gosta de peixe cru, mas temos também a opção de prato quente, esse tempurá, que eu vou até voltar pra você aí no estúdio. Tá gostoso, viu? Vou fazer uma marmita, prometo. Obrigado, Vicky. Quer dizer, arigato. Bom fim de semana. Desculpa.